Solidão. Quem nunca se sentiu sozinho nesta vida? Mas o pior, sabe o que é? É que a gente sempre associa a solidão à questão de não estar com pessoas, a solidão física. Quando na verdade existem outros tipos de solidões, inclusive muito piores do que apenas a solidão física. Então hoje eu vou falar aqui para vocês a respeito dessa solidão, principalmente do solteiro que está sozinho, não tem ninguém para amar, e o quanto essa solidão não é tão solitária assim. E também vou falar das outras solidões, principalmente da solidão do homem casado, da mulher casada, diante dos seus desafios, que muitas vezes olha para a solidão do solteiro e fala: aquilo lá não era solidão não. Mas enfim, de qualquer maneira, se você gosta do meu conteúdo, acha que esse tema é relevante, já deixa o seu like aqui no meu canal, já segue e já fica esperto aí no dedo para compartilhar, porque esse assunto com certeza pode ajudar outras pessoas. Vamos lá! Quando nós falamos sobre solidão, nós falamos então dessa primeira solidão que eu disse, dessa falta de ter alguém, certo? E na vida do solteiro, essa solidão ela é mais preeminente, ela é mais perceptível, porque realmente ele está sozinho de alguém para dividir a vida constantemente. E então, chega no domingo à noite, né? Domingo à noite, ninguém mais assiste mais Globo Repórter, mas era essa musiquinha de abertura que fazia todo mundo sentir aquela dor no coração. Nossa, quando eu tô sozinho, né? Ou então, domingo na hora do almoço, todo mundo foi pra casa de namorado, de sogra, e tal, você tá indo lá pra casa da tua mãe, e tua mãe ainda fica fazendo aquele prenúncio, aquela prévia do Natal. Mas enfim, e as namoradinhas? Já pergunta já no domingo, já dá aquela dor no coração. Então existe essa solidão? Claro que existe essa solidão. E o solteiro ele tem que lidar com isso, a solidão da incerteza de saber se vai ter alguém. Esse é um tipo de solidão. Você está em busca de alguém e você não sabe se vai encontrar, quando vai encontrar, quem vai ser, aonde vai encontrar. Então essa solidão é exigente por quê? Porque você tem que continuar à procura para acabar com ela, mas não é tão fácil acabar com ela. É igual o vídeo que eu gravei esses dias aí sobre vocação. Você fica procurando, você não sabe quem está procurando, mas tem certeza que quando encontrar, vai saber que é ele, vai saber que é ela. Então essa solidão é uma solidão que muita gente reclama. E é nesse momento, principalmente na vida do solteiro, é nesse momento que acaba caindo em certas carências. Normalmente, pensa comigo. Não é na hora que bate solidão, você manda mensagem para aquele boy lixo? Não é a hora que bate solidão, você manda mensagem pro ex, oi sumido. Não é a hora que você dá aquela baixada de guarda. Ah, vamos ver o que vai dar com esse sujeito que não tem futuro, mas você quer tentar só para tirar essa solidão. Então tem este problema. A solidão do solteiro, essa solidão física, ela pode acabar te induzindo a, em alguns momentos, fraquejar e acabar tomando algumas decisões que não era exatamente o que você queria, simplesmente por uma angústia, por uma vontade de estar com alguém. Até porque, não vou me estender aqui sobre solidão, outro dia eu posso falar mais sobre solidão, não só necessariamente nesse âmbito emocional. A solidão dá uma sensação que ela é amiga da morte. Se você está sozinho em casa, sabe aquela coisa, nossa, se eu morrer aqui ninguém nem vai saber, ninguém vai ter notícia, ninguém vai nem ligar, só vão lembrar 3 dias depois. Sabe esse tipo de coisa? Então, às vezes, essa solidão do solteiro dá isso. Parece que aquilo que ele está vivendo agora, amanhã vai ser igual, depois de amanhã vai ser igual, vai ser pior, vai virar a tia dos gatos. Né? Se você já tem uns 2, 3 gatos, você já está no caminho. Mas já dá essa sensação, entende? De que a coisa vai desandar e assim por diante. Então, esta solidão é algo que dói, é algo que dói. É algo besta, não é algo besta. Mas o que acontece com o solteiro é que essa solidão, ela está em rumo de ser resolvida. É uma solidão que o solteiro, se ele é um sujeito que está se agilizando, o solteiro vai o quê? Vai querer resolver, vai querer procurar e pode encontrar pessoas, pode sair, pode se divertir, pode fazer o que quiser, pode ver novas pessoas. Pode encontrar novas pessoas, pode ter ânimos novos, pode ter experiências novas. Agora, pense comigo, a solidão do casado, a solidão da casada. Essa solidão é diferente, entende? Porque se de um lado o solteiro tem com mais frequência essa solidão física, mas ele pode vir a encontrar alguém que supra essa solidão, a solidão do casado, a solidão de quem está no relacionamento, é uma solidão diferente. Porque muitas vezes você está num relacionamento e você ou vai passar por fases, que é natural acontecer, ou vai ter algumas áreas que também é natural você ter,
Que é o quê? Momento de solidões. Momento de solidões. Momento em que o sujeito vai ter que lidar com aquilo sozinho, porque não consegue dialogar com a mulher. Ou às vezes não consegue por um problema mesmo, por uma falta de interesse da mulher, por uma falta de não estar com vontade, nem nada desse gênero. Ou então não consegue dialogar com a mulher, porque é algo que a vida chama a ele, não chama o outro. Então tem certas solidões no casamento que é uma dificuldade de comunicar. Ou então, uma outro tipo de solidão, não sei se vocês vivem isso. É um pouco do que a gente está vivendo aqui hoje, eu e minha esposa. É a solidão de um momento em que te é exigido algo que não é exigido ao outro. A gente está agora com o Bento, né? 2 mesinhos de vida, né? Vai fazer 2 daqui a pouquinho, né? Dia 12 de abril faz 2 meses. Então tem uma solidão que eu sei que minha esposa está passando, que é a solidão da maternidade, do recém-nascido, do puerpério. Então tem uma solidão ali, que eu posso ajudar, eu posso fazer aquilo, mas tem algo dela. Tem certos momentos que é dela, que é da mãe, que vai cuidar do seu filho. Às vezes, em famílias que tem essa estrutura do homem sai para trabalhar, a mulher fica em casa com os filhos, né? Que tem muita gente que acha horrível, mas tem gente que adora, esse é o sonho. Então, muitas vezes, nesse sentido, vão ter solidões. Esse homem vai passar por alguns momentos de solidão e essa mulher também vai passar por alguns momentos de solidão. Sabe aquela hora que você está você chega, o marido chega em casa, ou então a mulher chega em casa, e aí, como é que foi? Você fala, foi tudo bem, e não foi tudo bem. Mas é aquela coisa, o que adianta eu explicar? Porque se eu for explicar, não tem, eu não consigo dialogar. Não vai adiantar, porque eu vou explicar, ela vai dar opinião, eu vou ficar puto, daí a gente vai brigar e assim por diante. Às vezes você está passando por uma solidão, um dilema, um desafio no seu trabalho, você não consegue comunicar para o seu marido, porque por mais que você comunique, ainda assim ele não consegue captar, então você prefere olhar para aquilo e falar, não, eu vou passar por isso. Então existe esse tipo de solidão dentro de um relacionamento. E às vezes o solteiro fica achando que quando casa, sara. Quando casa, eu nunca mais vou estar sozinho. Talvez a solidão física, ok. Mas esta solidão existencial, todos nós passamos. Todos nós temos dilemas que é nós, né, até exagerando um pouquinho, nós caminhando diante de Deus. Ou nós matando o leão que nós temos que matar no caminho da nossa vida, no caminho da nossa profissão, no caminho dos nossos estudos. Também tem isso, tem gente que se interessa por áreas em que a mulher não se interessa. Muitas vezes não tem mal nenhum nisso, mas o sujeito não consegue comunicar com a mulher. Então ele vai ter que vivenciar aquilo na solidão dele, ele vai ter que elaborar aquilo na solidão dele, ou então uma mulher que tem uma veia artística, tem uma veia culinária, ou então está querendo empreender algum negócio, coisa e tal, o homem fala, ó, faz aí, te dou apoio, mas esse apoio não é ser um parceiro naquilo, porque às vezes o cara não consegue, o cara está lá trabalhando, a mulher está empreendendo na coisa dela, então vai ter uma solidão que vai ser incomunicável nesse relacionamento. E a gente tem que aprender a lidar com isso, senão a gente fica com uma ilusão de que se eu estou casado, eu tenho que dividir tudo. E se eu tenho que dividir tudo, meu marido, minha esposa tem que entender tudo. Não vai entender tudo, entende? Não vai entender tudo. Tem aspectos do meu trabalho que eu falo para minha esposa, ela é muito mais direta. Ah, pô, que perde tempo, por que a pessoa está fazendo isso? Acaba logo essa porcaria. Meu Deus do céu, alguém precisa ajudar essa moça. Ou seja, porque faz 12 anos que eu estou aqui mergulhado na psicologia, estou aqui trabalhando, atendendo. Tem várias dinâmicas que eu vou ter que encontrar pessoas para poder dialogar. Ou eu vou ter que elaborar dentro de mim, nessas solidões, para então trazer muito mais elaborado para pessoas que estão interessadas nisso. Eu não posso exigir da minha esposa, entende? Que ela entenda e discuta comigo um nível de experiência profissional que ela não tem e ela nem tem essa profissão. A mesma coisa acontece com ela. Vai ter aspectos da vida dela, até aspectos profissionais dela, coisa e tal, que eu não entendo. Entende? Então, nesse sentido, é que a gente tem que pensar e ver que a ideia da solidão na vida do solteiro é melhor que você lide com essa solidão. Porque se você não lidar com essa solidão, quando chegar no casamento, você vai se frustrar. E é aí que eu disse, lembra que eu falei? Que essa solidão do solteiro, às vezes é invejado pelo casado, porque o casado, às vezes, está numa solidão de relacionamento, que é o outro tipo de solidão, que é a solidão de incompatibilidade de gênero. Não está dando certo. Ele chegou à conclusão, ou ela chegou à conclusão, esse relacionamento não dá certo. Essa pessoa não tem nada a ver comigo. Pode procurar outra pessoa? Não quer procurar outra pessoa porque está casado, porque tem toda uma estrutura. Cara, essa solidão é fichinha. Né? A solidão do solteiro é fichinha perto dessa solidão. Por quê? Porque a pessoa olha e fala, eu me sinto sozinha, eu me sinto incompreendido. Nas minhas atitudes a pessoa não me acompanha, nos meus valores a pessoa não me acompanha. Mas eu estou casado com essa pessoa.
E aí agora eu tenho que fazer acontecer. Em algum sentido eu tenho que fazer acontecer. O solteiro, quando essa pessoa olha pro solteiro, fala, solteiro pode encontrar pessoas, pode sair, se não tá legal, e conhece outro, até encontrar alguém que... Eu não. Né? Digamos, uma mulher que tá ali presa num relacionamento que não é legal, que não tá bacana, o cara não acompanha ela, ela olha e fala, eu não. Como é que eu vou? Deixa eu ajeitar o cabelo aqui, né? Porque eu não quero passar vergonha sozinho. Falando de solidão. Mas essa mulher tá nesse relacionamento, ela fala, eu não tenho com quem dialogar. Tem pacientes minhas, que às vezes eu converso, ela fala, Jota, eu falo, com quem que você já conversou sobre isso? Com ninguém. Você é a primeira pessoa que eu converso, mas faz 5 anos que sofre. Porque não encontra uma amiga, porque se sente meio mal, porque a amiga conhece o cara, e aí conhece um profissional para poder desabafar. Então entenda, essa solidão, ela dói também. O homem é a mesma coisa, às vezes o homem tá lá, tá batalhando, coisa e tal, tá lutando, tá tentando fazer o dele, tá tentando ser um bom pai. E o que acontece? Quando casou com uma pessoa que não tem a mesma garra, se perdeu no caminho, não tá dividindo os mesmos valores, assim por diante. E aí ele fica sozinho tendo que lidar com aquilo. Isto é uma solidão. É claro que de cada caso um caso. É para separar, Jota, nessas horas? Não é para separar? Eu não sei, eu não posso aqui ficar chutando, fazendo tiroteio aqui, entendeu? Não posso falar que é para separar porque eu vou cometer uma injustiça. Não é para falar para ficar junto que eu vou cometer uma injustiça. Mas você tem que entender que existe esse tipo de solidão muitas vezes. Se você está passando por essa última solidão que eu disse aqui, não é uma solidão de questão, de circunstância, não é uma solidão de gosto, não é uma solidão de aspecto de fase, mas é uma solidão de vida, você tem que procurar ajuda. Você tem que procurar conversar com alguém. Para você poder ter ideia do que você está fazendo. Para você poder ter ideia do sofrimento e do esforço que você está fazendo. Porque aí nessa solidão a pessoa realmente tem a tendência a deprimir. Porque eu estou dentro de um relacionamento para dividir a vida com alguém que eu não consigo dividir. Mas eu não quero sair desse relacionamento, eu quero que isso aqui funcione. Porque agora a gente tem uma família, porque agora a gente tem uma estrutura. E aí, o que eu faço? Isso é necessário conversar. Até se você quiser conversar comigo, aqui embaixo tem um link, tá? Você pode marcar ou uma terapia comigo, e a gente faz aí numa frequência desejável e possível, ou você pode marcar um horário pontual, em que a gente tem 1h30 para conversar sobre se você está sofrendo com isso, está precisando botar para fora, marca 1h30 comigo, vamos conversar. Mas se não seja comigo, seja com outra pessoa. Precisa dialogar, precisa sair dessa solidão. Porque senão você começa a olhar e muito frequentemente a solidão faz o quê? A solidão é amiga da culpa. Daqui a pouco você começa a se culpar, daqui a pouco você começa a culpar. Ah, eu fiz alguma coisa de errado, porque o que foi? Ah, talvez eu mereça, talvez se lá atrás eu tivesse, ah, a culpa é minha, coisa e tal, bababá. Ou começa a criar o ressentimento contra o outro. E às vezes nessa solidão de alma, nessa solidão relacional, ainda tem chance de você refazer essa ponte com esse seu marido, com essa sua esposa. Ainda tem chance, mas se você ficar muito na solidão, também a gente vai se acostumando com isso. A gente vai se acostumando com a falta e isso é um perigo. Enfim, pense nisso. Solteiros, pense na sua solidão. Como que você está vivendo essa solidão? É uma dor muito grande, eu preciso de alguém, você vai cair na carência, você vai cair na projeção, tá? Você vai cair numas cagadas aí. Eu vou até botar aqui no final um vídeo sobre carência, que é o maior problema da solidão, né? E você que está se relacionando, né? Você que está casado, está num relacionamento duradouro, qual tipo de solidão você está vivendo? É circunstancial por causa do trabalho? É uma questão, como eu disse aqui, é uma maternidade, um puerpério, uma nova vida, uma diferença? Estão trabalhando em cidades diferentes? Como é que é esse tipo de coisa? Tá? Por quê? Eu não falei aqui, mas corre o risco de a gente querer suprir essa solidão com alguém que nos entenda, sabe? Sabe a mulher frustrada, que está chateada com o marido está fazendo tudo que pode, mas ela continua frustrada com o marido, chega o colega do trabalho e fala, por que você está tão triste, você é tão bonita? E aí, cai na lábia. Ah, esse cara me entende. Não te entende, não. A mesma coisa o homem. O homem tá lá chateado com a mulher, coisa e tal, nessa sua solidão, não tá conseguindo verter, em vez de conversar com um profissional, como é o meu caso, o que ele vai? Vai conversar com uma profissional de outra profissão. Então com aquela colega solista do trabalho. Ai, nossa, um homem tão legal, tão dedicado, não merecia isso. É aí que vocês, eu vou ter que falar sobre esse lado do diabo, esse lado do capeta. Entende? Tem muito cafajeste rapariga aí de olho, esperando só a brecha. É batata. Entende? Então, às vezes é isso. Você que está se relacionando, está passando por uma solidão, encara a solidão. Encarar essa solidão e tentar resolvê-la da melhor maneira possível é um jeito da gente amadurecer. Aprender a não verter as coisas e aprender que tem coisas que nós temos que viver dentro da nossa intimidade, dentro do nosso íntimo, que nós temos que guardar e lidar com isso dentro de nós, e só falar com quem realmente possa nos ajudar, isso é uma forma de nós amadurecermos.
tá? Então, você está passando por isso também? Então fala aqui embaixo, marca horário comigo, procura uma ajuda, se não for comigo, procura, sabe? Sai à procura, porque eu tenho certeza que essa solidão, ela pode ser uma escola de maturidade e você pode aprender muito com ela, independente do seu status, tá? E por último, você terapeuta, tá? Meu último recado aqui, você terapeuta, quer aprender comigo, quer trabalhar comigo, gosta da minha linguagem, está interessado na terapia do bom senso, eu estou abrindo agora em abril a segunda turma da formação em terapia do bom senso, que além da formação, que são 5 módulos, várias aulas, também você vai ter supervisão mensal o ano inteiro, tá bom? De abril deste ano até abril do ano que vem. Então, se você está interessado, clique aqui embaixo, tem um grupo que você pode entrar, eu vou começar a falar agora em abril as novidades por lá e a gente vai conversar, tá bom? Enfim, encare a sua solidão independente da sua vida e se tiver muito difícil, procure ajuda, mas uma ajuda que realmente possa te ajudar de fato. É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, até!